O Batman é um dos personagens de quadrinhos mais populares da cultura pop. Mas você sabia que o primeiro visual dele é bem diferente do que a gente conhece hoje? E que o autor que criou as principais características do Batman ficou décadas sem receber os créditos por isso. O reconhecimento pela criação do personagem foi parar na justiça e, por muitos anos, o nome de seu criador não esteve presente nas adaptações do personagem para o cinema e para a TV. Então fica até o final do vídeo e conheça essa história. Por muitos anos, o desenhista Bob Kane foi considerado o criador do Batman. Era o nome dele que aparecia nos créditos de qualquer obra que usasse o personagem. Mas o Batman criado por Bob Kane não tem praticamente nada a ver com o Homem-Morcego que a gente conhece hoje. Na verdade, ele apenas inventou a ideia de um herói que se chamava Batman, usava uma máscara que cobria só os olhos e que tinha asas no formato de morcego para combater o crime. O visual criado por Kane era totalmente diferente do que existe hoje no imaginário das pessoas quando lembram do Batman. Aquela foi a época em que os super-heróis estavam começando a ficar populares. O sucesso da criação do Superman em 1938, que surgiu na histórica revista Action Comics, publicada pela National Allied Publications, que mais tarde se tornaria a DC Comics, fez com que a editora pedisse aos seus artistas que apresentassem novas ideias de heróis. Naquela época, o mercado de quadrinhos funcionava por meio de pacotes de histórias encomendadas a artistas independentes. Quando a editora pediu um novo herói, Kane desenhou um rascunho em sua própria casa. E então Bob Kane criou o conceito de um herói que se chamava Batman. Usava uma roupa vermelha, asas de morcego e tem uma máscara que cobre apenas os seus olhos. O escritor Bill Finger foi contratado por Bob Kane para ajudar a desenvolver o conceito do recém-criado herói. Então Finger começou a criar os elementos que tornariam o Batman como ele é hoje. Foi ele que sugeriu acrescentar características de heróis como o Zorro, o Fantasma e o Sombra, personagens que tinham algumas características mais sombrias. O traje preto e cinza surgiu, assim como o símbolo do morcego no peito, capuz e elementos mais sombrios, como a ideia dele ser um personagem que inicialmente busca vingança. Outras coisas como Gotham City, a identidade secreta com o nome Bruce Wayne, a história de origem, o Batmóvel, a Batcaverna e as habilidades de detetive foram criadas pela iniciativa de Bill Finger. Personagens como o Coringa, Mulher-Gato, Robin, Charada, Pinguim e o Mordomo Alfred também foram criados por Bill Finger. Bob Kane até participou da criação visual de alguns deles, mas todo o conceito e personalidade desses personagens foram idealizados por Bill Finger. Logo após vender os direitos do recém-criado personagem para a National Publications, futura DC Comics, em 1939, Kane montou um estúdio privado com artistas contratados diretamente por ele, e não pela editora, para criar histórias do Batman. E o contrato entre Kane e a editora era de exclusividade. Ele exigia que apenas o nome de Bob Kane aparecesse nos créditos, independentemente de quem tivesse criado ou desenhado a história. Por décadas, a família de Bill Finger lutou na justiça e travou uma longa batalha de bastidores contra a DC Comics e a Warner Bros. Pelo reconhecimento histórico e compensação financeira. A disputa envolveu 2 gerações da família. E em todo esse tempo, apenas Bob Kane aparecia como o único criador do Batman nas obras que tinham um personagem. O resgate do legado de Finger ganhou força graças às pesquisas do biógrafo Mark Tyler Nobelman, no livro Bill the Wonder Boy, de 2012. Após uma intensa campanha jurídica movida por seus herdeiros e fãs, a DC e a Warner finalmente fecharam um acordo em 2015 com a família de Bill Finger. E a partir dessa decisão judicial, todas as animações, jogos, quadrinhos e filmes de cinema exibem obrigatoriamente a frase Batman criado por Bob Kane com Bill Finger. Ele foi a verdadeiramente criativa por trás do herói. Foi quem criou o Batman como conhecemos hoje, mas infelizmente não teve esse reconhecimento em vida. Bill Finger faleceu em 1974 e em 1989, através de sua autobiografia, Bob Kane mostrou algum arrependimento por não ter dado os créditos que Bill Finger merecia. Mas, de qualquer forma, a vitória na justiça que deu os devidos créditos a Bill Finger só veio em 2015. Apesar de toda a injustiça sofrida e de seu reconhecimento tardio como verdadeiro autor do Batman, a partir de 2016, seu nome está presente em qualquer obra que tenha a presença do Homem-Morcego como um de seus criadores. É isso, pessoal. Deixem o like, se inscrevam no canal. Um abraço e até a próxima.